O resultado que nós podemos ver dentro da sociedade são mulheres que querem transparecer que são muito fortes, mas por dentro elas estão extremamente cansadas e fadigadas. Porque sustentar um papel que Deus não nos chamou para sustentar é o pior fardo que pode carregar. A partir de nós pode ser diferente, a partir de nós pode quebrar um ciclo. Esse ciclo de dor, esse ciclo de perda, esse ciclo de frustração não precisa se repetir na sua vida. Primeiro, se você está sobrecarregada é porque você está fazendo algo que Jesus não pediu para você fazer. E é muito mais difícil você fugir do chamado do que você se entregar a Ele. Mas uma mulher que entende a sua identidade em Deus, para que ela for chamada, nenhum lugar para ela é à toa. Todo lugar é terra fértil. Amém. Eu sou a Carla Coelho. Eu sou o Júnior Coelho. E hoje a gente está com uma super convidada para um episódio mega especial, Priscila Pinheiro. Olá, gente. Bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito felizes. E hoje o nosso tema, né, desse episódio é o papel da mulher cristã na sociedade, Pri. Mas antes da gente esmiuçar um pouco sobre isso, né, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho da história do nosso convidado. Priscila, eu sei que você é líder, né, do Shine, aqui da Lagoinha de Viseu. Mas conta pra gente como é que foi isso, como é que foi para você vir aqui para Portugal, né, assumir esse papel de liderança aqui dentro. Se você já trabalhava com isso, conta um pouquinho pra gente da tua história. Então, gente, primeiro, muito obrigada, né? Quero agradecer pelo convite, né, especial de vocês. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do reino, do que o Espírito Santo está fazendo aqui em Viseu. Então, primeiro eu quero dizer que não é sobre Priscila, mas sobre o que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém que diz sim. Amém. Né, ao chamado, porque o chamado ele tem um dono. O dono do chamado é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Mas pronto, nós viemos para cá em junho de 2022, saímos do Brasil no dia 8 de junho, dia depois do meu aniversário. Olha só. Eu faço aniversário 7 de junho, nós saímos do Brasil no dia 8 de junho e chegamos aqui no dia 9 de junho de 2022 por uma direção divina mesmo. Nós já tínhamos muito tempo de oração mesmo. Vocês eram de qual estado? E Salvador, Bahia, Brasil! Que lindo! Terra dos meus pais, eles são baianos. Que bênção, Bahia. Legal. Salvador, então quem está assistindo é de Salvador, um abraço. E então, nós já tínhamos um período de oração, na verdade, havia uma promessa, né, sobre nós, sobre a nossa casa, uma promessa de Deus, que toda a minha família já sabia que um dia algo ia acontecer, né? Porque, enfim, Já tinha esse chamado missionário, esse chamado desde criança, mesmo quando eu não sabia nem o significado da palavra, porque eu não vim de um lar cristão, né? De berço, como se diz, né? O termo. Mas o Senhor chegou, né? Com salvação, com a sua graça salvadora, e nós começamos a frequentar, a conhecer o Senhor. Eu tinha 10 anos de idade. Olha só. Então, pronto. Aí, a partir daí, pronto, fomos crescendo, amando a igreja local. E o Senhor, em sua infinita graça, fazendo promessas desde tenra idade, como se diz. E nós fomos seguindo, né? Seguindo, servindo, amando a igreja local. Você já exercia um papel de liderança na Igreja do Brasil? Já. A gente servia em vários departamentos, né? Servi a minha vida toda, desde criança, no departamento do louvor. Aí eu digo que a gente vai mudando a idade, só vai passando o departamento, né? Aí fiquei um tempo nos adolescentes, depois nos jovens. Aí servi um tempo no departamento de mulheres mesmo, juntamente com a liderança mesmo. Tinha eu e mais uma amada que ficava, né? E fiquei nesse papel de liderança há um tempo. Depois, já em 2020, na pandemia, eu e meu esposo lideramos o departamento de jovens, mas nunca deixei de trabalhar com mulher, Olha com as só. mulheres. Sempre estava pregando, né? E qual era a tua profissão? Eu sou formada em técnica de enfermagem especializada em UTI neonatal. Olha né? só. E mais mulheres, né? Na Mais vida mulheres, profissional. pois é. Então, assim, o Espírito Santo sempre me guiando para essa área. Então, por 12 anos, eu estive dentro do ambiente de UTI neonatal, né? Então, sempre ali com acesso a mulheres, em vários contextos,
desde o contexto mais simples aos mais complexos. E eu digo que foi meu campo de treinamento, É né? verdade. Meu grande campo de treinamento, onde vinha diversas situações mesmo, do cotidiano, da sociedade, né? De tudo, violência doméstica, né? Problemas emocionais. E porque tudo quando envolve UTI, nada é fácil. É verdade. Porque nascer, todo mundo imagina sair com seu filho no braço. E, de repente, ter aquela quebra de vínculo por uma necessidade de internamento. Já aí a mulher, ela precisa, a família como um todo, mas eu digo assim, a mulher, porque passou ali pelo parto e tal, né? Então, ela precisa de um amparo emocional muito grande, espiritual, enfim. E Ela você precisa de todo amparo. É verdade. E você sabe isso por experiência própria. Você acabou de ter o seu segundo Sim, bebê, né? o Príncipe irmãozinho João. João Pedro tá aí e tem o Miguel de 3 aninhos, né? Que legal. Então, esse foi o meu campo de treinamento. Aham. E aí, pronto, nós fomos vivendo, né? As etapas da vida. E aí, quando chegou Aqui em Portugal. Isso, em 2022, nós viemos, né? Debaixo de muita oração, de muito... Não, antes de Portugal, no caso, 2022 foi que vocês vieram pra cá, né? Isso. Tá. Aí, como é que foi essa transição do último ano, antes de você vir pra cá? Vocês planejaram ou foi algo... Olha, foi algo tão de Deus que não teve assim muito... Ai, não foi aquela planilha. Um planejamento de Não. muitos anos. Não. Primeiro porque não havia esse desejo no coração de dizer assim, eu vou... porque cada pessoa vem em um contexto. Eu vou porque eu quero dar um melhor estudo para os meus filhos. Eu vou, cada um com seu contexto, com sua realidade, com suas decisões. E nós nunca havíamos pensado. Ah, E nunca nem tinha que passado seria pela Portugal? cabeça? Olha Não. Só sabia que um dia ia acontecer. Sim, nós sabíamos que um dia o Senhor ia nos soprar para algum lugar e nosso coração era aberto ao que o Senhor decidisse nas nossas vidas. Olha só. E não Né? tinha nem assim aquela questão fixa, não, vai ser Portugal? Foi Não, algo recente, na época. não. E como é que foi? Como é que foi isso para descobrir que era Portugal? Oração. Como é que... Oração, orou a Deus e Deus respondeu, é Portugal, foi assim? Foi, o Senhor começou a impulsionar o nosso coração a orar por Portugal. Orar por Primeiro, eu comecei a ter curiosidade sobre os meus ascendentes, né? Sobrenome Pinheiro, que vem, né? Aí, né? Uma ascendência de judeu-sefardita. Aí, alguns estudos por conta própria, eu mesmo fazendo, né? E aí, descobri de alguns lugares que eles, né? Os ascendentes Moraram. daqui moraram e tal. E aí, Deus começou a colocar, o Espírito Santo começou a colocar um amor tão grande por essa terra. E aí, pronto, começamos a orar. A princípio, antes de Portugal, a gente não estava orando, né? Vamos dizer, começou a surgir essa questão, a gente sentindo que a gente estava sendo impulsionado para missões mesmo, para essa área, né, de sair do Brasil. E aí a gente pensou, poxa, será que é qual país? Pela minha profissão, eu achava na minha cabeça, mas eu não tinha orado ainda, tá? A gente não tinha começado o propósito de oração. Eu achava pela minha profissão que seria os Estados Unidos pelo visto, né? A minha profissão dá para aplicar para o EB2NW. Então, eu cheguei a fazer todo o processo de consultoria, e aí o advogado de imigração prontamente disse, não, aplicável, totalmente isso, é certo. Só que aí, nós conversando, eu e meu esposo, nós, não, vamos orar, porque não é porque, né, tem Ou uma vai ser mais facilidade fácil. da profissão, significa dizer que é para esse lugar. Perfeito. Porque, amada, que está me assistindo agora, a melhor porta que você tem que entrar é a porta que Deus abriu para você. Né? Não são as portas, é a porta que o Senhor abriu para você. Você não precisa forçar a porta, você não precisa se esforçar. Porque quando há a direção de Deus, Ele vai determinar para o lugar que você for, o que você for fazer, enfim. E assim nós entramos, então, no propósito de oração. E aí ver esse despertar, de saber da minha ascendência, eu começar... O Espírito Santo mesmo começou a colocar um a um. Mas você tem descendentes portugueses próximos? Tenho ascendentes. Ascendentes, Não desculpa. vivos, Aham. mas eu tenho ascendentes aham. que vieram daqui pelo sobrenome. Deu para registrar. Eu consegui até uma certa etapa. Consegui Legal. investigar e depois parei. Só Aham. comecei a orar. Aham. Enfim. E desde criança, quando havia os trabalhos
culto de missões, essas coisas, né? E sempre tem, e é maravilhoso. Você, mãe, não deixe de levar o seu filho, É verdade. porque é nisso que... E descobre chamados. Exatamente, né? E aí sempre eu estava representando um país da Europa. Olha só. Né? Então já era apontamentos que hoje eu sei que eram apontamentos, né? Na altura eu era adolescente, jovem, né? Mas hoje eu sei que eram apontamentos. Então nós começamos a orar e foi assim, Portugal, e o Senhor colocou um amor no nosso coração, né? No nosso coração por Portugal. E pronto, viemos. Que legal. E olha como o chamado veio atraindo ela, né, nessa questão de mulheres. A vida dela foi marcada por essa conexão, né, em ambientes com mulheres, tanto na igreja quanto profissionalmente. E aqui não foi diferente, você foi A mesma atraída da coisa. mesma forma, né? Totalmente atraída. Que legal. É o Senhor totalmente. É verdade. E aí, pronto, viemos pra cá. E eu quero te perguntar, assim, já entrando mais a fundo no nosso tema. Não sei se eu posso ter mais alguma pergunta Não, também. pode fazer. Queria te perguntar, né, Pri, assim, na tua visão, qual que é esse papel da mulher cristã na sociedade? Na tua visão, o que você acredita que seja nosso papel? Olha, a mulher ela tem seu lugar todo especial, primeiro no coração de Jesus. Porque Jesus, ele foi o pioneiro em promover mulheres, né? As mulheres, elas, pronto, patrocinavam o Ministério de Jesus, elas auxiliavam ali até financeiramente. Então, Jesus, ele deu lugar, ele deu valor, né? Ele deu valor às mulheres. Ele foi aquele que disse assim, não, ela tem o seu lugar na sociedade, né? A primeira missionária foi uma mulher. É verdade. E que né? começou ainda dentro de casa, né? Isso, A começou família. dentro de casa. Então, assim, a mulher, ela tem o seu lugar todo especial na sociedade. Aonde, eu sempre falo assim, aonde nós estivermos inseridas, nós podemos frutificar. Tem algo muito especial naquele lugar. Se eu estou inserida em determinado trabalho, o Senhor me chama para frutificar naquele lugar, para dar fruto naquele lugar e aquele fruto permanecer. Amém. É o fruto do próprio Espírito Santo. Exatamente. Amém. Então, aonde a mulher for na sociedade, ela tem o seu lugar todo especial. E tudo que a sociedade quer fazer, está fazendo, está tentando pelo menos fazer, é deturbar esse papel da mulher. É verdade. É distorcer esse papel da mulher. É dizer, você não pode. você Distorcer não uma isso. identidade que próprio Cristo, Exatamente. próprio Jesus, né, Fundamentou. já restaurou e fundamentou. Isso. Né? E quando a gente olha desde o Antigo Testamento, você vê ali em Provérbios 31, né, entre as histórias, né, Sim. de mulheres incríveis Sim. que nos demonstraram qual Toda eram a esses Bíblia. princípios e valores que deveriam reger a nossa vida, mas vem, né, o inimigo das nossas almas, o sistema do mundo, para distorcer essa identidade. Isso. O sistema ele já é caído. Então, tudo que o primeiro feminismo vai dizer é: você não precisa depender de ninguém, de Deus. Você tem que fazer por você. É na força do seu braço. E o resultado que nós podemos ver dentro da sociedade são mulheres que querem transparecer que são muito fortes, mas por dentro elas estão extremamente cansadas e fadigadas. Porque sustentar um papel que Deus não nos chamou para sustentar é o pior fardo que pode carregar. Guarde isso, mulher. Guarde isso. Você sustentar algo que Deus não te chamou para ser é a pior coisa que tem. É verdade. Um deles, assim, que recentemente eu não me aprofundei muito, foi o de ser uma guardiã do meu lar. E há, hoje em dia, muito, assim, muita polêmica nisso, né? De achar que, não, mas isso não é só o papel da mulher. Não, ok, o homem também tem seu papel no lar, né? Mas como guardiã, a gente vê, a própria Bíblia não é aquela que vai ser o nosso guia. Sim, nosso E você, manual. né? Pois é, nosso manual. E assim, dentro de Provérbios 31, né? Não é que ali, gente, uma mulher inalcançável, né? Uma mulher que assim vive uma utopia, mas é um ideal, é um guia pra gente, né? De inspiração. E a gente percebe que essa mulher era uma guardiã do seu lar. Ela sabia priorizar, ela sabia trazer a escala de importância das coisas. E a escala do lar, ali, de importância das coisas, né, envolvia o temor a Deus, que o final já, né, o final de Provérbios 31 mostra isso, Sim. o temor a Deus, o cuidar da sua casa, enfim, isso está distorcido. O que você acredita, assim, que hoje está acontecendo em relação a isso? Olha, eu acredito primeiro que a mulher de Provérbios, eu consigo vê-la com muita leveza, sabe? Porque não adianta também eu querer ser a guardiã do lar e querer levar isso de uma forma pesada. Porque o que é para ser leve, às vezes a gente torna pesado pelas nossas atitudes. E hoje a sociedade, tudo que a sociedade quer é fazer com que a mulher seja uma mulher pesada, uma mulher amargurada, frustrada, no sentido de que se uma mulher ela escolhe
né? Ela tem a oportunidade, primeiro, uma oportunidade de escolher ser do lar, ela é criticada. Mas se a mulher tem a oportunidade de escolher estudar, fazer faculdade, se formar, né, e conciliar a profissão com o lar, ela também é criticada. Então, o que é que eu vejo com isso? A mulher, ela é atacada de todas as formas. De todas as formas. Ela escolhendo ser do lar ou escolhendo ter uma profissão e conciliar tudo isso. Mas por que será que o inimigo, ele age nas mentes em relação a isso? Talvez porque quando você estiver no centro do que é a vontade de Deus para você, e pode ser do lar, ou pode ser trabalhar e estudar, que você vai sentir a paz, que excede todo entendimento. Seria isso? Eu vejo, aí entra um pouco também isso que você falou, mas também a distorção da identidade. Porque todas as causas, né, todos os males da humanidade, tudo começa com uma distorção de identidade. Porque se eu consigo, entre aspas, mexer com a mente dessa mulher... Sobre o que ela pensa, quem isso. ela é, né, a que ela veio. Exatamente. Se eu consigo alterar as ideias e implantar ideologias, quem é que forma a próxima geração? As mulheres. Quem é que forma os filhos? Mulheres. Não que os homens entram ao poder da paternidade, é incrível, né? Mas é a mulher que gera, é a mulher, né? Então, assim, ela já começa a liberar palavras contra ela mesma desde quando ela está gerando. Se ela tiver essa alteração, né, na mente dela, já começar a deturbar os pensamentos. Então, se a sociedade, se as ideologias caídas conseguem destruir ou deturbar a identidade de uma mulher, ela já conseguiu minar a sociedade. E é por isso que a gente vê até tantos conflitos, não só de identidade, mas conflitos entre as próprias mulheres, disputas, né? E é interessante que eu lembro quando o Júnior falava, às vezes quando você está fazendo algo para o teu próximo, né, ou uma mulher com outra mulher, você esquece que ali também há o Espírito Santo de Deus. Né? Ali também há uma identidade cristã, eu estou atacando o próprio Cristo. Né? É a igreja atacando a igreja, é cristão atacando, né, aquele que também tem o Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente, justamente por não compreender, ter clareza então da nossa identidade, a gente também não consegue enxergar isso no outro, né? Lembrando que não é o Espírito Santo é uma coisa, o Espírito de Deus, né? É aquilo que Deus deu o sopro dele para a gente ser. Para a gente ter vida, tem que ter o sopro de Deus. Sim. Então, todo ser humano, cristão ou não, tem um Espírito. O Espírito Santo a gente recebe quando a gente aceita Jesus. Sim. E o próprio Jesus fala que é o Espírito de Deus dentro de nós. Quando a gente recebe o Espírito Santo, um testifica com o outro. Então, não precisa de testemunha. A revelação é o quê? É o Espírito revelando, testemunhando com o Espírito Santo sobre algo. E todos nós temos um Espírito. Mas nem todos temos o Espírito Santo. Sim. Né? Isso que a Carla está mencionando aqui agora. E dentro do cristianismo, do cenário cristão, né? Quando uma mulher cristã não reconhece seu valor, ela também não reconhece o da outra mulher. Entende? Ela não consegue. Entende? Sim, eu vejo que há o Espírito Santo naquela outra mulher cristã e há em mim. Mas quando eu estou com a minha identidade distorcida, e eu falo mal de outra mulher, eu também não valorizo, né? Isso é algo interno, começa em mim, e que eu não me enxergo e não enxergo quem está com a minha caminho. O ferido se torna um feridor. Se ele não vigiar, o ferido... Verdade. Se ele não deixar o próprio Espírito Santo agir, curar, o ferido se torna um feridor. Verdade. Aí, pegando esse gancho do que o Júnior está falando, né? Hoje em dia a gente vê muitas mulheres feridas. Sim. Né? E se tornando feridoras. Sim. Aí minha pergunta é, hoje, o que você vê como maiores desafios, as maiores demandas que as mulheres veem, né? Mulheres cristãs mesmo. Sim, vou trazer aqui, não vou englobar todo mundo não, mas a mulher cristã, mas que ainda está em processo. Muitas vezes, né, tem pouco tempo de convertido, às vezes até com muito tempo. Mas tem demandas, assim, o que você vê como assim, as maiores questões que mais se repetem ou em maior quantidade? Olha, cura emocional. Cura emocional porque existe sempre uma história por detrás de uma história. Né? E no contexto de muitos zen de outros lugares, de outros países, né? Então, primeiro tem que se conectar, porque na comunhão que é a cura. Então, muitas vêm sozinhas, né? Vêm só com a sua família. E aí é nesse processo, né? Muitas vêm sem aquela esperança. Será que eu vou conseguir me conectar? Não conhece ninguém? Será que eu vou encontrar uma igreja? Né? Algo que eu me identifique. E aí, primeiro, ela tem que quebrar, né? Isso, né? Esse desafio que eu digo, né? Esse desafio, romper com esse desafio de sair da sua zona de conforto. Depois, o desafio de se conectar,
né? E só um gancho, para não esquece, você vai falar. E quando você falou isso, conectar, já me veio até a questão assim, conexão com Deus e conexão com outras pessoas, Isso, né? Com a tua igreja local. exatamente. É esse primeiro grande desafio. O primeiro mesmo grande desafio é a pessoa sair da sua zona de conforto. Porque às vezes já estava no ambiente, né, de igreja, já estava no seu país super adaptado. Aí tem esse desafio de sair da zona de conforto. Depois vem o desafio de se conectar, né? É um grande desafio. E um outro desafio é de se manter conectada. É verdade. Porque às vezes começa e tudo aí desanima. Né? Nós estamos no contexto de Europa, vem o frio e tal. Tem as demandas, né? Normais, familiares, exato. financeiras. São várias demandas. Então, então, só recapitulando, ó, primeiro desafio é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Se conectar, Isso, né? segundo. Seja com uma igreja local, né? Com outras pessoas. Sim. E por último, se manter conectada. Exato. Achei incrível, porque a comunhão gera cura. Sim, a comunhão ela vai curar, porque ali no dia a dia eu conectada numa célula, eu conectada à comunidade de fé, à igreja. Então ali é no dia a dia mesmo, é na comunhão ali, né, que nós vamos orando juntas, nós vamos conversando, edificando. nos fortalecendo, sim, edificando. E aí essa mulher ela vai sendo curada, ela vai sendo tratada, e ela vai sendo guiada pelo próprio Espírito Santo, né? Eu gosto muito do exemplo de Maria e Isabel, né? Maria e Isabel, ambas carregavam, né? Importante, né? Uma carregava João. Dois nazireus. Então, Olha só, a Mas- responsabilidade. quando as duas se encontraram, as duas reconheceram o propósito. Mas nenhuma delas se achava melhor que a outra. Uau. Porque as duas sabiam que carregavam algo que vinha do próprio Deus. Nossa, até me arrepio de falar. em ouvir. Então assim, eu sempre digo às meninas, eu disse, nós temos a mesma oportunidade de viver. Você vai achar a sua Maria, você vai achar a sua Isabel. Aqui é um lugar de conexões. Aqui é o lugar que você vai ser, sim, amada, porque você é filha amada. Então, isso é sobre identidade, isso é sobre fortalecer a identidade. Isso é sobre também ser curada. É verdade, para curar. né? Exatamente. Não existe mulheres feridas curando outras. Não, né? não existe. Você precisa ter essa identidade tão restaurada para você reconhecer, para você saber transbordar Exato. isso, né, para outros E o mulheres. primeiro passo para ser curada é reconhecer que precisa da cura. Uau. Né? E Amém. para você reconhecer que precisa da cura, você precisa se conectar. E aí nós voltamos para os desafios. Mas é maravilhoso quando a mulher entende, né? Nós entendemos, olha, eu preciso me conectar. Então eu preciso de uma Maria, eu preciso de uma Isabel. E aí o Senhor vem, ele ordena a bênção de a unidade, e aí conecta essas mulheres de uma forma poderosa. É verdade, até porque Deus usa pessoas, né, Sim. para eu já falo, edificai-vos uns aos outros, exortai-vos também, né? Então, nós precisamos de pessoas. E muitas Gente, vezes Deus gosta de gente. Deus gosta de gente. Pois é, né? Muitas vezes, se você está aí, ó, fechada com as suas dores, isolada, é um prato cheio para o inimigo, né? Geralmente, o caçador não, que pega presa, o predador, né? O predador, justamente, Procura pegar uma aquele que está presa isolado. fácil, né? Uma presa fácil. É verdade. Mas nós conhecemos um Deus que ele resgata e tira da mão, da boca do predador. Predador, Quase que é não sai. verdade. Ele Predador. tira da boca do predador e resgata. Então, ele quer mudar a sua história. Mulher, você que está me assistindo, nos assistindo, ele quer mudar a tua história. Não deixe de se conectar com pessoas, porque há poder na conexão com pessoas. É verdade. Pessoas que te conectam a Jesus Cristo. São pessoas que vale a pena se conectar. É verdade. Porque a cura, Deus quer mudar a tua história. Para quê? Para que você seja referência para outras mulheres. Amém. E um lugar, sugestão para você, é a Lagoinha Viseu, né? Aqui onde nós estamos gravando. É. E onde você vai ter um grupo de mulheres sensacional, que eu faço parte, Priscila é a líder, né? E que a gente está aqui, né? Vivendo grandes coisas em Deus, né? Justamente porque a gente disse sim, como a Priscila falou, né? E sim, né? Não só um chamado, não, sim, há uma conexão. Pense nisso, né? E vai fazer com que você evite muitos problemas, né? Quando você está ali conectado, você está aprendendo. Primeiro, a conexão a Deus. Depois, com pessoas que vão ajudar você na caminhada, né, Pri? E, Pri, tem uma pergunta? Não, tô só... Me veio aqui uma pergunta, assim, algo que é muito comum que a gente vê, né? Nas mulheres. Às vezes até estão um tempo, assim, caminhando com Deus, ou às vezes muito tempo, mas sentem uma dificuldade, um medo, uma insegurança de se posicionar em ministérios, na igreja, em servir. O que você poderia falar sobre isso? Como resolver? Realmente acontece?
né? Como tem sido trabalhado isso? Conta pra gente. Olha, na verdade, o ser humano ele tem medo do novo, né? Todo ser humano ele tem medo do novo. E se posicionar, gente, há essa dificuldade, por quê? Se posicionar dá trabalho. Se posicionar exige realmente um posicionamento, como diz a própria palavra, posicionar, né? É. Se posicionar. Então, é muito mais fácil, aí ela vai ter que voltar. Lembra dos desafios? Aí ela vai ter que voltar para aquele primeiro desafio. Qual é? Zona de conforto. Para sair. É muito legal, é muito melhor ficar ali quietinha no meu cantinho, né? Só frequentando ali a célula. Como eu tava, Só recebendo, só aqui, recebendo. Quando eu cheguei aqui, só frequentava a célula, aquela, né? Light. Tudo bem, né? Mas aí chega um dia, vem o convite dos céus, através, né, dos pastores. E aí, ficar na zona de conforto ou assumir um posicionamento? Então, essa é a dificuldade, É né? verdade. Porque a seara é grande, né? Orar, e, né? A Bíblia diz para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores, né? Então, vamos orar. E qual seria a tua mensagem para essas mulheres que estão aí seguras e até já estão sentindo o chamado para servir em algo, né, na igreja, mas estão ali travadas? Qual seria o teu Olha, conselho? amada, com todo carinho, eu te digo, muitas das vezes você está orando, pedindo confirmações, mais do que até Gideão. Né? Então, muda um pouquinho a tua oração. Ao invés de pedir confirmação, pede coragem. Uau. Coragem, porque muitas das vezes o que está precisando é só uma coragem para se posicionar e dizer, olha, eis-me Tomar aqui, decisão. não envia minha colega. Envia minha Porque às amiga. vezes a gente diz, não, envia outra pessoa. Não, Senhor, envia minha amiga. Amém. Ainda precisamos de gente corajosa para dizer, não, envia a mim. Conta comigo, Jesus. É verdade. Porque por mais difícil que seja o processo, ainda é um privilégio. É um privilégio servir ao Senhor. Com tudo que você tem, com tudo que você é. O Senhor vai te usar da maneira que você é. Então, assim, diminui os julgamentos para você mesma. Pare de se julgar. Pare de ser tão exigente consigo mesma. Porque o Senhor quer tornar a tua caminhada leve. Amém. E você falou algo que me trouxe até aqui a memória, a questão de, muitas vezes, para você servir e atender a um chamado, né? Às vezes aquele conflito em relação à agenda, tempo, né? E é algo muito comum hoje, né? As mulheres saberem conciliar trabalho com a vida familiar, né? Com a igreja. O que você poderia dizer, né, para essas mulheres? Conselho, enfim, como você faz para lidar com todas as suas responsabilidades, né? E que ela possa realmente conciliar para poder viver o propósito de Deus na vida delas. Olha, é como eu vou voltar a falar a mesma coisa, mas porque é uma realidade. Trazendo a mulher de Provérbios para cá, novamente, eu vejo ela com muita leveza. Então, se você consegue levar com leveza aquilo ali, não ser pesado para você, não vai ser pesado para sua família. Com isso, eu não vou dizer que você não vai querer um dia descansar, porque o Importante, descanso, né? O autocuidado. O descanso faz parte, é princípio, né? E princípio tem que ser seguido, né? Mas se você tornar aquilo ali mais leve, sempre tem uma pergunta, né, que as pessoas sempre falam, ministério ou família? Não, ministério e família, tá? Vamos. Também temos um contexto difícil que às vezes nem todos, às vezes é só a mulher, né? E a grande maioria, às vezes, é só a mulher e ali está naquela responsabilidade. Dos filhos ou da né, casa. dos filhos e tal. Mas uma gotinha de organização. É isso, né? uma gotinha de organização, de planejamento, né? E vai indo pedindo. E o Espírito Santo vai derramando graça. Quanto mais você entrega, na verdade, nós não somos aquilo ali que aparece muitas das vezes fotos no Instagram. Nós somos as nossas renúncias. Uau. Nós somos as nossas renúncias. Peraí, deixa eu reforçar essa mensagem da Priscila, que essa foi muito boa, né? Você não é as fotos do seu Instagram, você é as suas renúncias, né? E aí, o que você tem renunciado? Cuidado para as suas prioridades, né? Suas renúncias não serem aquelas que deveriam ser as suas prioridades, né? Talvez o que você está ali colocando no Instagram não está revelando, talvez não, né? Quase que 100% de certeza não revela quem realmente você precisa ser, A né? realidade. Ou a realidade, exatamente. A realidade Muito bom. emocional, a realidade do que a pessoa realmente está vivendo. Ela verdade. geralmente as pessoas postam o que gostaria, né? Mas não sou contra o Instagram. Não, Né? nem eu. Mas é sobre estabelecer prioridades. E quando eu digo nós Viver somos de verdade, né? isso, viver ser de verdade. E quando eu digo nós somos as nossas renúncias, porque muitas das vezes o que a gente faz primeiro? Renunciar à zona de conforto. Verdade. Buscar Deus em primeiro lugar. Não, É uma renúncia, é uma né? Eu renúncia. renunciar a ficar um tempo ali na rede social para estar buscando a Deus, Sim. eu estou renunciando àquilo que é futilidade
para justamente viver o que é prioridade. Exato. Eu renunciar que poderia estar em casa, mas eu vou estar em comunhão, porque eu sei que na conexão eu vou ser fortalecida na célula, né, na igreja. Então, eu renunciar ao meu tempo de conforto, vamos dizer assim, que eu poderia estar fazendo uma outra coisa e dizer, não, eu vou me fortalecer, eu vou ser fortalecida pelo Senhor, na força do seu poder, como diz a Bíblia, né? E aí eu vou estar pronta para caminhar mais uma milha. E quando você está conectada a outras mulheres, diz assim, não, estou contigo, estou orando por você. Vamos juntas. Olha, vai ter a conferência, vai ter café com Deus, vai ter... Vamos participar, vamos estar juntos, né? Principalmente nós que estamos nesse contexto, né? Que muitos estão longe dos familiares e tal, mas há um poder incrível na comunhão. É bíblico. Há um poder incrível e o Senhor está fazendo grandes coisas. Amém, é verdade. Uma frase que mudou minha vida foi assim, que diz, você não é o que diz ser, você é os seus resultados. Então, se hoje você se vê uma mulher frustrada, uma mulher o tempo todo sobrecarregada, né, uma mulher que, poxa, não se vê exercendo o seu propósito, né, o que você está fazendo, então, de errado? Talvez seja simplesmente a priorização das coisas, não saber priorizar, né, aquilo que Deus quer direcionar você. Mas você só vai encontrar isso alimentando seu espírito, né? Tendo uma comunhão com Deus. Porque a Bíblia já não fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E geralmente é a última que a gente quer, né, buscar. Exatamente. A gente quer buscar A as nossa nossas vontade. vontades, aquilo que a gente acha que tem que ser, né? Aquilo que a gente acha que tem que estudar, priorizar, fazer. Quando em Deus, né, está essa plenitude, está a paz que excede todo entendimento. E quando a gente está nesse centro dessa vontade, né, aí a gente vai estar, às vezes, exercendo várias coisas, né? Sim. Mas ainda assim com uma rotina leve, Sim. uma vida em paz. Né? Isso. É isso Perfeito, mesmo. perfeito, muito bom. Uma pergunta, meu bem? Não, tô só aprendendo. Não, e o Júlio era terapeuta e geralmente, assim, quando pega alguns casos, clientes, né, mulheres, há também alguns, não posso dizer, algumas demandas, assim, que são comuns, né, e geralmente envolvem relacionamentos, né. Você sente também ao longo da tua caminhada, nesse trabalho com mulheres, que hoje as mulheres, hoje não, né, ao longo aí das gerações, é algo que as mulheres continuam sem saber muito bem lidar, há falta de conhecimento. Por mais que hoje a gente esteja na era da informação, há muita desinformação, há muito pouco conhecimento por parte das mulheres em saber lidar com os filhos, em saber lidar com maridos difíceis. Você acredita? Sim, nossa geração tem muita informação, mas pouca entrega. Muita informação, mas pouca entrega. É aquele conhecimento consolidado, que eu Isso. sei, mas eu pratico. Ou não, eu só sei e não pratico. Eu sei muito, eu tenho muito acesso. Mas que tipo de acesso e que tipo de informação você está tendo, né? O que está formando a tua identidade? Quais são os problemas geracionais daquela pessoa que você se conectou, que a pessoa, no caso, casou? Porque existe uma história, como eu disse, por trás de uma história. Então, tem um casal, tem uma mulher, tem um homem, mas aquela mulher, ela veio de uma família. E aquele homem veio de uma família. Então, são duas bagagens geracionais ali que se encontram. E muitas das vezes aquela bagagem geracional já veio adoecida. Sim. E está só se manifestando em mais uma geração. Exato. Né? E tudo aquilo que não é tratado é replicado. Então, se eles não pegarem esse tanto de conhecimento, né? Que eles têm tanto acesso, toda geração agora tem acesso, é muito acesso, né? Mas se não pegasse toda essa oportunidade de conhecimento, o conhecimento correto também, Sim. e usá-lo de uma forma correta e dizer assim, não, nós precisamos. E fazer diferente. Isso, nós precisamos ser tratados. Olha, eu sempre digo às meninas assim, né, quando toca no assunto, aquela semana nós vamos falar sobre esse assunto, eu falo, olha, a partir de nós pode ser diferente, a partir de nós pode quebrar um ciclo. Esse ciclo de dor, esse ciclo de perda, esse ciclo de frustração não precisa se repetir na sua vida. E como que faz para não se repetir? Tem que se posicionar. Aí vamos de novo sair para a zona de conforto, desafio número 1. Né? E aí depois da saída da zona de conforto, se posicionar como Priscila, em oração. Né? E muita oração. Dizer, Senhor, eu gosto muito de dar o exemplo da oração de Jabes. Né? Foi um rapaz que a Bíblia fala muito bem sobre ele, que quebrou um ciclo de dor na vida dele. Ele tinha tudo para dar continuidade naquele ciclo de dor, mas ele disse, seja comigo, amplie minhas tendas. É uma oração, uma das mais lindas que eu vejo na Bíblia. E a partir dele,
O Senhor diz o quê? Respondeu, ouviu a oração de Jabes. Então, o Senhor ainda faz isso. Ele ainda ouve orações de homens e mulheres que se quebrantam e diz, Deus, eu não quero isso a partir de mim. É verdade. Que E eu adoro em aquelas- espírito em verdade, né? Buscam em espírito a sua E as transformação. conexões, né? Que aí E volta aquelas pra- pessoas que não têm o conhecimento que estão dentro de um ciclo. E aí, quem ainda não tem esse conhecimento, mas se estiver inserido, aí eu volto para a comunidade de fé, se estiver inserido dentro de uma igreja, né, se estiver inserido numa célula, os assuntos que forem abordados especificamente para aquela área, por exemplo, estamos falando de mulheres hoje. Então, ela vai entrar para começar a participar ali dos encontros e tal. Então, sempre vai ter temas abordando alguma área. Mas o primeiro ela passo precisa ver, querer o quê? A mudança. Precisa ver o desejo de toda mudança. cura- Não tenho conhecimento do cristianismo, mas estou em dor e eu quero sair dessa dor. Eu acredito que tem que haver uma Não, toda posição de querer cura, mudar. o primeiro passo é reconhecer que precisa. Verdade. Se não tem o reconhecimento de que precisa, só vai se repetindo, até chegar em alguém. E aí dizer, não, a partir de mim, parou. Não precisa dar prosseguimento nisso, porque o Senhor quer, sim, mudar histórias. Ele é o maior interessado. E Ele ama mudar histórias. Ele ama mudar histórias. Para quê? Para que essas pessoas se tornem referência e dizem assim, nossa, é possível. Verdade. Para sua família, para a sociedade. Exatamente. né? É Viva a plenitude. possível ter uma família, não é de margarina, né? Que a gente brinca. Mas é uma família saudável em Deus. Para quê? Porque a partir daí a gente não vai ver crianças tão machucadas, adolescentes feridos, jovens não querendo casar, porque não vê, né? Uma família, exemplo. Saudável. O que é a família saudável? É você saber que você, nossa, eu errei hoje aqui com meu filho e não ter vergonha. Filho, me perdoe. Mamãe, né, tava assim, me perdoe. Por que não? É verdade. Até porque, se a gente está falando qual é o nosso papel, o nosso Exato. papel é manifestar princípios e valores Exato. do evangelho, do cristianismo, do que Cristo nos ensinou, né? E dentro disso há o quê? O amor e a paz, né? O seu lar, ele precisa ser, né, esse santuário de amor e paz. E olha que interessante, né? Na equação, Deus é amor. E Jesus é o príncipe da paz. Sim. E não há amor sem paz. Como é que eu vou exercer amor, vou viver ali em amor se eu estou num ambiente caótico? Vamos trazer aqui para o Exato. ambiente do lar, né? A gente está falando de mulher, né? A questão do lar. E aí, quando eu trago a paz, trago Jesus, eu acesso o amor. Então, olha essa equação, né? É incrível. Enquanto você não tiver paz, né, dificilmente você vai sentir esse amor. Enquanto você não tiver Jesus realmente na sua vida e você vivendo, né, deixando Cristo viver através de você, você não vai sentir esse amor, você não vai acessar esse amor, né? Olha que interessante. A mesma coisa no seu lar. Enquanto você estiver nessa loucura, nessa rotina, né, às vezes Querendo caótica, provar algo. para sabe lá quem, né? E aí não há paz na sua casa, não há paz na sua rotina, dificilmente. Não há paz na sua mente. Exato, dificilmente você vai viver em amor e vai transbordar esse amor. Né? Não consegue transbordar. Não consegue. Uma mulher que ela vive sobrecarregada. Primeiro, se você está sobrecarregada é porque você está fazendo algo que Jesus não pediu para você fazer. Uau. É verdade. Tem alguma coisa aí que não está É verdade. bem posicionada no seu devido lugar. Às vezes é a própria mulher. É verdade. E ó, só para deixar claro, né, que sobrecarregada é diferente de cansada, todas Sim, ficam. normal. Normal, mas cansou, descansou, não desistiu, Exato. né? É, A sobrecarregada é mulher diferente. É verdade. É você assumir papéis que Jesus não te chamou para ser e nem fazer. É verdade. É tentar provar algo para alguém ou para si mesma que não é necessário fazer. É verdade. É tornar uma caminhada pesada, sendo que Jesus te chamou para ter uma caminhada leve. É verdade. É diferente, ser sobrecarregada é diferente. É verdade. E assim, né, e reforçando, o nosso papel continua sendo o mesmo do Antigo Testamento, do Novo, né, que eu acredito que é o quê? Viver a plenitude da vontade de Deus. E é isso que a gente tem que estar em busca, né? E não a vontade dos seus pais. Ah, a vontade dos meus pais é que eu fosse advogada, estudasse, não casasse. Ah, a vontade dos meus pais é que eu seja, né, uma profissional tal. Seja dos pais, seja da sociedade, sabe? Cale essas vozes. Busque a Exato. voz de Deus para a sua vida. Cala essas vozes, eu gostei disso, porque eu falo muito sobre calar os ruídos. Inclusive, foi um dos temas que eu tratei no Shine. É. Né? Calar os ruídos.
Porque a que voz estamos ouvindo, né? Que voz estamos ouvindo? Então, muitas das vezes, a gente tem que calar os ruídos dentro da nossa mente mesmo. Dizendo, ah, você não pode. Ah, você Ou tem que insatisfação, fazer ingratidão. isso. Exatamente. Inclusive, ontem no Chai nós falamos sobre, na terça-feira, né, no Chai, nós falamos sobre gratidão. Olha só. Então, assim, essas vozes, esses ruídos, nós que temos que fazê-los calar, calem-se, no nome de Jesus. Seja ele de quais tipo forem, seja essa tão expectativa que querem a nosso respeito, ou tantas exigências de nós mesmos. Às vezes nós somos muito exigentes, perversas conosco mesmo. Por quê? Porque aí vem a tal da bagagem geracional, Também, né? ou em volta da volta, a ambiência, sociedade. a própria comparação, as redes sociais, né? Isso. São, gente, boas em determinado aspecto, mas em muitos aspectos, se você não souber usar, elas viram mais esse instrumento, né, de comparação, de insatisfação, de mostrar para você que, ó, você ainda não está com um corpo tão bonito, você ainda não sabe o suficiente, você ainda não é a profissional que você precisa Exato. ser, você ainda não é, né? E tudo Você isso. não é, você não pode. É sempre assim, os ataques. Você não é, você não pode. E a zona de comparação, como você falou, ela é terrível, né? Não é à toa que isso era Ana e Penina, né? A zona de comparação é um negócio terrível. Então, tudo isso são as ideologias que Crenças, acaba mentalidade. isso entrando no subconsciente. Né? Ali através de toquezinhos, assim, todo dia a pessoa está ali inserida no contexto, seja na escola, numa faculdade, num trabalho. E todo dia a sociedade, através de pequenas atitudes, pequenas frases, conversas, Informações. né? Conversas, e ali vem tudo. E assim o inimigo vai jogando as suas coisas, né? Suas Seus sementes, dardos, os seus né? dardos, suas sementes malignas, verdade. nos corações e nas mentes das pessoas. É verdade. Mas nós estamos aqui na terra de Viseu, né? Viemos com tudo no nome de Jesus para poder propagar o evangelho. Amém. E a restauração da identidade, Isso, né? De homens e mulheres. para fundamentar a identidade da mulher e dizer, não, Jesus foi o primeiro. É verdade. Jesus foi pioneiro. Você pode sim ser tudo aquilo que Jesus te chamou para ser. É verdade. Ele diz, você é filha amada, né? Isso. Ele diz, você é capaz, você é merecedora, assim, de amor, de paz. Então, nada melhor do que a própria palavra e Jesus para restaurar a tua identidade, para fazer você viver o seu propósito, para Exato. fazer você viver a sua real identidade e toda a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Né? Mesmo que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja totalmente diferente daquilo que você um dia achava que ia viver, né? Mas saiba que a melhor vida para você viver, mulher, é a vida que Jesus escolheu para você. É verdade. Não há nada melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus. E é muito mais difícil você fugir do chamado do que você se entregar a Ele. Não se entregue ao seu chamado. Qual é o meu chamado? Ah, sim, estar com a minha família, criar os meus filhos. Ah, ou seja, outro. Mas, enfim, entregue-se àquilo que Jesus te chamou. É verdade. Interessante, né? Quando você falou isso, me veio a questão de... É como se a gente sempre tivesse um preço a pagar. E aí eu vou escolher. Qual é o preço que eu vou pagar? O preço de não viver o meu chamado, o meu propósito, o propósito que Deus tem para mim na Terra, ou o preço de viver as minhas vontades, mas viver frustrada, viver sobrecarregada, né? Sempre há, as duas escolhas, sempre há um preço a ser pago. Mas o preço a ser pago de viver o propósito de Deus para nós vale a pena. Por isso que eu disse que nós somos as nossas renúncias. Porque você renuncia à sua vontade. Quem foi o primeiro que renunciou? Deixou toda a sua glória? Jesus. Então, Ele já deu não um há exemplo. nada que ele nos peça que ele não já tenha feito. É verdade. Né? Ele renunciou. Então, ele deixou como exemplo a renúncia. Mas que vale a pena, Mas porque que depois a vale. glória que ele recebeu... Independente do processo, como eu disse, ainda é um privilégio. Ainda é um privilégio servir a Jesus e a sua igreja. Ainda é um privilégio fazer parte de um plano eterno de salvação que está em plena execução. É verdade. O Senhor, Ele quer resgatar. Não é comum gente vindo de todas as partes. Uma terra no centro de Portugal, conhecida como Coração de Portugal. Viseu é conhecido como Coração de Portugal, porque fica bem no centro mesmo. Né? Cidade Jardim, por que será? Cidade Jardim. Flores, florescer, né? Vários sinais proféticos Vários aí pra sinais. gente, a gente ignorando, distraídas, meninas. Não vamos viver distraída, mulheres. Nós temos muito para fazer nessa terra maravilhosa. Ame esse lugar. Ame esse lugar. Já muito a que ser tudo feito, vai né? se tornar mais leve. Quando você pede, o Espírito Santo coloca amor no meu coração por esse lugar. E eu acho que antes de, assim, estender, né, amor por esse lugar,
Começa no micro, né? Uhum. Peça a Deus para colocar amor pela sua casa, Sim. né? Dificilmente você vai amar um lugar se você ainda não está nem amando a sua casa, o seu É. lar, né? Cuidando com diligência do seu lar. Ah, hoje você já cuida com diligência do seu lar? Peça a Deus, como você falou, né? Para amar esse lugar, essa cidade, né? Que da mesma forma, você vai também o quê? Transbordar com diligência o evangelho, as boas novas, né? Mas muitas vezes as mulheres ainda nem chegaram a alcançar a primeira etapa, de cuidar com diligência da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Desse marido. Pois é. Vamos, como você falou, começar do micro. Ama esse marido. É. Veja ele com defeitos, veja com falhas. Nós temos também. Porque muitas das vezes o que o inimigo quer? Vou minar aqui o relacionamento e começa a implantar raiva, despertar raiva, e aí vai gerando outros Contendas, sentimentos, né, que não provém do Senhor. E aí tudo que quer é o quê? Minar a família. Então começa amando o marido. É verdade. Entendendo que a própria Bíblia fala que a luta não é contra a carne nem sangue. É contra principados, potestades, espíritos malignos. Né? Então, a tua guerra, às vezes, você está tentando, está travando aí alguma guerra. Será que você está lutando com as armas certas? Exato. Olha Às que- vezes as armas certas é só uma, ficar quieta, caladinha. E oração. Oração. Mas é o primeiro, principalmente quem tem um perfil sanguíneo, colérico, né? É ficar quietinha Perfeito. e deixar o Senhor agir, É verdade. né? Porque às vezes nós queremos falar, não, eu tô certa, né? Defender e tal, A opinião. né? Mas às vezes o Senhor está dizendo, não, deixa que eu luto por você essa guerra, e a verdade. gente tá querendo lutar com o nosso É Deus. verdade. Para declarar, fala só a palavra. A única, né, a única parte da armadura de Deus que é ofensiva, tá ali, é a espada. E o que é a espada, gente? É a palavra de Deus. Né? Olha só, já uma dica pra gente lutar com as armas certas da maneira certa. É, e às vezes também os homens Aqui, ó. né? Querem as mulheres sábias, né? Ah, mas a mulher tem que ser sábia. Às vezes quer impor um fardo na mulher, uma responsabilidade maior. Mas para toda uma mulher sábia tem que ter um homem que a ame como Cristo amou a igreja. Então, e deu a vida por ela. Então há um conjunto nisso aí. Não é quando eu digo, não, às vezes a sua arma é só se calar. Porque há tempo de falar, tempo de calar, tempo para todas as coisas. Né? Mas com isso eu não estou isentando e dizer, olha, homem, o seu papel, a Bíblia que diz, não é Priscila, né? É amar. Então, não queira uma mulher sábia, exigir uma mulher sábia se você não está amando como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Nossa, Priscila, mas o patamar é alto. É alto mesmo. A régua de Jesus, ela é alta porque ele ama os seus filhos. Não, e é uma semeadura, né? Imagina, quero colher muitos frutos de um casamento abençoadíssimo, né? Maravilhoso. Tá, mas o quanto cada um está semeando para isso? Exato, né? é os dois. Os É um dois. amando como Cristo amou a igreja, deu a sua vida por ela, ou seja, cuidando dessa mulher. Eu sempre falo muito assim, vocês estão me vendo florescendo? Isso diz a respeito sobre quem me rega. E quem me rega é meu marido. Ele que cuida aqui de mim. Se eu estou florescendo, consigo estar aqui, enfim. Né? Não é ministério família, é ministério em família. Nós estamos caminhando juntos, alinhados. Porque até para você estar aqui, muitas vezes ele tem que abrir mão de algo para poder te dar um suporte. Sim, alinhados. Então, é assim, é um amando, é um regando. E aí, o que é que ele vai ter de resultado? Ele vai ter uma mulher florescendo. E Se ele vice-versa. tem- E detalhe, a gente não está dizendo que a semeadura de um vai Validar, interferir a semeadura do outro. Não vou deixar de semear se meu marido não estiver semeando. Não, Uhum. não. Os dois, eles ganham. Porque se o marido, ele rega, a mulher floresce. Se a mulher floresce, é ele que colhe as frutas. Amém. Então, os dois ganham e a família frutifica. Né? E todos florescem, todos crescem na casa do Senhor. Né? Se nós temos uma família alinhada dentro da igreja, ativa, todos vão florescer em alguma área, todos vão frutificar em alguma área. Essa família, ela vai frutificar, isso é certo. Amém. Ainda mais se você começar a frutificar dentro da sua casa, né? Com o básico, né, que é necessário. Você só externou. Você vai só estender isso aí. Você só externou. Aonde você vai, você frutifica. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja. Ou agora você puxou um gancho aí, seja no seu trabalho. O que você acredita? Como que a mulher ela pode influenciar positivamente, né? Ali, até alinhada com o propósito de Deus, dentro do trabalho? Pronto. Como que tem que ser essa postura? Num bom dia, às vezes a gente acha que é as máximas. Mas Jesus, ele é tão simples. Jesus, ele é simples. É num bom dia, é num sorriso. É você perceber que aquela pessoa, ela não é assim, hoje ela não está.
É você ser a leveza. Falei isso na terça-feira, no Shine. Você ser leveza no dia pesado de alguém. É você ser o doce no dia azedo de alguém. É você Exercer ser... o respeito, ética. Exato, exato. É você estar pronta, disponível, disposta, né? E atenta ao que o Espírito Santo, ele quer fazer nos lugares, no trabalho onde Através da ela... sua vida. Isso, através da sua vida, da pessoa que está ali. Porque é por isso que o inimigo tenta tanto distrair a mulher com a família, as pessoas em si. Né? Redes sociais Isso. também. entre outras coisas. Tenta distrair com coisinhas. Uhum. Porque se uma mulher é distraída fora do seu propósito, mas uma mulher que entende a sua identidade em Deus, para que ela foi chamada, nenhum lugar para ela é à toa. Todo lugar é terra fértil. Amém. Olha só, uma mulher atenta, né? Através do Espírito Santo, nenhum lugar é à toa. Nenhum lugar né? é à toa. Todo lugar, Toda terra toda é semente. terra é fértil. É fértil Olha para isso, semear. gente. Preste atenção nisso, anota isso. Anota. Eu até brincava com isso. Anota. É, porque quando você anota, você internaliza muito melhor. Isso. Né? Então, nossa, eu vou levar essa frase comigo também. Nenhum né? lugar é à toa. Toda Exato. terra, ela tá ali pronta para que você venha o semeador, saia semear. Então, uma mulher atenta ao seu propósito, atenta Ao Espírito a- Santo. Isso, a voz do Espírito Santo, a mulher sensível à voz do Espírito Santo. Ela sabe quem ela é, ela sabe para que ela foi chamada, e ela sabe que aonde ela estiver, ela pode frutificar. Então, ela sabe aonde ela estiver, ela pode socorrer a muitos. Uau. Né? Eu gosto do exemplo de Esther, que ela se veste do reino, ela assume. Então, eu posso fazer a diferença nesse lugar. E interessante que Deus primeiro restaurou a identidade de Esther, né? Isso. Porque muitos conheciam ela como uma órfã, mas Deus já via ela como uma rainha. Ele é especialista em arrancar, em retirar rótulos. verdade. A sociedade diz órfã, a sociedade diz tantas Rejeitada, coisas, né? ferida de rejeição, aí a gente volta nas feridas emocionais, né? Ferida de rejeição, de abandono, de não dar certo com ninguém. Mal amada. Exato. Né? Seus pais não gostam de você, várias coisas, É. né? Aí vem o Senhor, pega uma órfã e diz assim, não, rainha. Então, o inimigo, muitas vezes, ele está tentando apontar para você e dizer órfã. Mas Rejeitada. Jesus está olhando para você dizendo, rainha, Verdade, amada, né? levanta Capaz. essa cabeça, conserta Amém. essa coroa, porque tem muito para você fazer, É Esther. verdade. Quantas É? Estéres, né? Quantas Estéres aí estão ouvindo, né? E é para você essa palavra, para cada uma de nós, Sim, né? Porque em sim. determinado momento a gente pode estar assim, se vendo distraída, né? E perdendo a oportunidade do Espírito Santo fazer grandes coisas em tantos lugares. Pode ser no seu trabalho, na sua casa, né? Na casa de filhos, tantos lugares, né? Mas porque justamente Deus nos vê Exato. como essa rainha, como essa filha amada. Aham. Mas se estivermos distraídas, Distraída do propósito. né? É verdade. Aí tem ainda um processo, mas eu amo Jesus, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, porque ele é aquele que nos ama. Ele vai onde ninguém quer ir. E ele vai lá e resgata, né? Ele pega o menino escolhido, o libertador, e bota dentro da casa de Faraó. Deus, ele é incrível. Não é? Chega É. a ser até ter um pouco de humor. De humor, com toda certeza. Deus pega a órfã e diz, olha, vou ocultar ela aqui, para o tempo certo ela ser manifestada. Então, se Deus está te ocultando, minha amada, não queira ser revelada. Só se deixa viver o processo, né? Viva, porque na hora certa. Porque tem essa ansiedade também das mulheres, algumas vezes, de viver logo esse propósito e tal. Mas às vezes ainda não está pronta. É verdade. Ainda está no processo ali de Esther. dos Ou nem banhos. se deixando viver o processo, né? Exato. Deus às vezes está querendo trabalhar, e será que você não está criando É. resistências? Por querendo pular etapas, Não também é? tem muito isso, né? É Mas verdade. seja sensível à voz do Espírito Santo, porque ele mesmo vai guiar. Mesmo, e tudo vai ser leve. É isso aí, amém. E aí, meu bem? Uma pergunta, Eu ele tô está só ouvindo aprendendo. aqui. Geralmente, quando está em casal, são homens que ele fica mais à vontade, mas só mulheres, acho que elas já estão fazendo, né? Tudo precisa ser feito. Muito bom, Pri. Pri, assim, já está chegando os momentos finais, mas eu queria te perguntar, qual a mensagem final você poderia deixar, né, para as mulheres, para realmente elas viverem a plenitude do propósito de Deus para a vida delas? Olha, eu quero dizer, primeiramente, que você é filha amada. Eu não sei qual foi a tua história, eu não sei, porventura, dores que você carrega, mas eu quero te dizer que Jesus, ele está te chamando para viver uma vida com leveza. E perdoar não é invalidar o que fizeram com você,
Mas perdoar é você se dar a oportunidade de seguir em frente. E dizer que a partir de você pode ser feito tudo diferente. Deus quer, ele quer totalmente mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. E Ele quer fazer de você uma mulher referência. Isso não é pesado. Isso não é pesado. Ser quem Deus te chamou para ser. Viver o propósito que Deus te chamou para viver não é pesado. É leve. E eu quero dizer isso, finalizar dizendo isso, que você é filha amada. E que há muito ainda. Deus quer escrever uma linda história através da tua vida. E não é romantizando. É um Deus que é amor. E que ama transformar histórias. Mas por que eu passei por tudo isso? Você vai consolar muitas com o consolo que você recebeu. Muitas vezes eu sei que o processo ele é totalmente doloroso. Mas eu sei que ao final vai sair um lindo vaso. Né, transformado pelo Senhor e que vai consolar outras mulheres, que vai ser bênção na sua comunidade, onde você estiver inserida. No nome de Jesus, Deus tem uma nova história para você. Cale os ruídos no dia de hoje. Você que está ouvindo agora, cale os ruídos. Não deixe o ruído dominar nem a sua mente nem o seu coração. Porque a voz que vai predominar no seu coração é a voz do Espírito Santo de Deus. E Ele diz para você, você é a minha filha. Mexeu com você, mexeu comigo. Nós não estamos abandonadas. Nós temos um Pai que cuida de nós. Aceite a paternidade de Deus. Porque na paternidade de Deus você vai viver a plenitude que tão foi falada aqui nesse dia de hoje. E é isso. Amém, amém. Glória a Deus. É isso, né? Deus quer restaurar realmente a sua identidade, mostrar que você é capaz, que há muitas coisas a serem feitas, né? Basta você não criar resistência, se entregar ao processo que Deus quer realizar na sua vida, entender que tudo tem um propósito, nada é por acaso, Deus não desperdiça nada, nada né? É desperdiçado. Incrível, pois é. Tudo tem um propósito e eu tenho certeza que mulheres curadas curam, né? Mulheres transformadas transformam e que você também vai ser esse canal de bênção na vida de muitas, milhares de mulheres, ok? Nossa, muito bom, Pri. Pri, quero te agradecer mais uma vez. Isso aí, por estar aqui com a gente, transbordar tanto, gratidão, que Deus abençoe demais você, sua família, seu ministério, viu? Que você continue alcançando muitas mulheres com a palavra de Deus, com tudo aquilo que Ele colocou no teu coração, viu? Amém, Gratidão. amém. Eu que agradeço, Deus abençoe vocês e continue. Amém, amém. E a você que nos assistiu, gratidão, viu, por ter acompanhado aqui mais um episódio. Lembrando, se você não conhece a Lagoinha Viseu, né, não faz parte, a gente te convida a vir aqui no centro de Viseu, no Shopping Ícaro, participar de alguma das nossas programações. É maravilhoso estar com você e mais um Lagoinha Cast. Aproveitando, não esqueça, por favor, assistiu até o final? Clica em curtir, dê o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal da Lagoinha Viseu para acompanhar todas as nossas programações, os outros episódios aqui do Lagoinha Cast. E a gente vai estar sempre trazendo, né, convidados especiais e conteúdos que vão agregar ainda mais na sua jornada cristã. E não esqueça também de nos acompanhar no Instagram, @LagoinhaViseu, ok? E no canal aqui do YouTube. Se inscreva, que a gente vai estar sempre compartilhando conteúdos com vocês. E estamos também no Instagram do Shine, né? Que é o Departamento de Mulheres da Lagoinha. Qual que é o arroba? Shine Lagoinha Viseu, lá no Instagram. E @Shine Lagoinha Viseu. Sigam lá também no Instagram e faça parte da Lagoinha Viseu. E nos acompanhe através das redes sociais. A gente se vê no próximo Lagoinha Cast. Tchau, tchau!